Boa noite a todos. Agradeço pela presença de todos aqui mais um dia. Hoje uma palestra super especial aí. A gente já teve a honra de ter uma vivência com essa pessoa, né? A gente vai apresentar logo formalmente aqui o Aldo. É super atencioso e assim, a gente chamou ele de última hora e conseguiu participar, então a gente está super feliz com isso. E vai ser uma palestra maravilhosa hoje. Então espero que todos aproveitem. E para dar início agora, eu quero que vocês acompanhem a Luciana, consultora técnica da Angiospect e representante da UCB VET, que vai falar um pouco para vocês. Eu espero que vocês prestem atenção e aproveitem isso, que é muito legal para a gente aluno, né, que está aprendendo isso, até para veterinário se atualizar, ver coisas novas. E eu queria agradecer primeiramente a parceria que a gente fez, a gente até publicou no Instagram com a UCB VET, com a Luciana, a Bárbara, que conseguiram que isso acontecesse, com a Thaís Gírio, né, que ajudou a gente com essa parceria. Então vai ser muito legal, eu espero que todos aproveitem hoje. E Luciana, se você quiser começar a compartilhar agora já, pode ficar à Tá. vontade. Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo aí, Patrick? Ainda Vamos ver. não, acho que está carregando, vamos ver. Ver se tá aparecendo aí para vocês. Ainda não. Para mim, ela tá aparecendo toda a tela. Pra gente não carregou ainda. Tenta É que eu tô... tirar o compartilhamento e compartilhar de novo. Tá, peraí. Vamos lá. Vamos ver. Então, compartilhar. Isso, agora Foi? tá carregando. Foi. Perfeito. Qualquer coisa vocês podem me chamar, gente, porque agora eu não vou enxergar aqui vocês. Se você quiser só Primeiramente, tirar isso aí, ocultar aí debaixo nessa barrinha ocultar. branca. Aqui. Isso. Certo. Aí, agora perfeito. Pode ir. Certo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, pela parceria, Patrick, fico muito feliz, tá? E eu vou estar falando um pouquinho da UCB VET aqui para vocês, tá, gente? Eu sou a Luciana, faço a parte de consultoria técnica aqui pela Angiospet, e nós representamos a marca UCB VET aqui na região de Ribeirão Preto, tá? E metade do interior de São Paulo. Então, se vocês tiverem algumas dúvidas, depois a gente vai conversando. Bom, a UCB VET, ela teve um início através de uma senhora italiana, né, que ela veio para o Brasil com 5 filhos, e entre um desses seus filhos era o Giovanni Brunini, né, que em 1917 ele deu a origem na cidade de Jaboticabal a usinas químicas brasileiras, tá? Então é um laboratório que ele nasceu no fundo da casa deles, tá? É uma empresa super familiar e conforme teve um aumento da demanda, né, da procura dos medicamentos, em 1920 ele teve a necessidade de expandir as instalações, tá? Só para vocês terem uma noção, em questão a título de curiosidade, isso daí era a frente, né, da antiga UCB VET, né? Então, em 1927, eles ampliaram, né? E aí nasceu, eles trocaram o nome para UCB VET Saúde Animal, tá? Ela faz parte de das empresas farmacêuticas brasileiras mais antigas, né, no mercado. Então, ela tem 104 anos, tá? E no seu portfólio, ele tem mais de 100 apresentações de produtos, tá? Por ela nascer na cidade de Jaboticabal, ela está diretamente relacionada com a história da medicina veterinária no Brasil, né? Então, temos uma parceria muito forte com a Unesp, então desenvolvemos e ajudamos em muitos trabalhos lá dentro, tá? Então, só para vocês verem a evolução da marca, o palestrante aí até, o Valdo, ele vai até ver, às vezes ele vai lembrar do logo antigo da UCB,
Então, ela começou com Usinas Químicas Brasileira, com esse primeiro logo. Eu lembro desse segundo logo, do logo de UCB Saúde Animal. E em 2014, eles mudaram para UCB Vet Saúde Animal, tá? Ela atua com produtos farmacêuticos, tanto da parte de terapêuticos, antimicrobianos, ectoparasiticidas, muito forte na parte de hormônios reprodutivos, principalmente de grandes animais, tá? E aqui, assim, só a título de curiosidade para vocês entenderem do que se trata a UCB Vet, então ela originou em 1917, ela passou por várias mudanças, inclusive de planta industrial, só que ela foi partir para o mercado pet somente em 2015, tá? Então, em 2014, eles mudaram o layout dela, né? Então, veio o CB Vet. Em 2015, teve a sua primeira linha de medicamentos em comprimido focado em pet, tá? Em 2018, eles vieram com o Durafect, que é uma pipeta que a gente tem no mercado. E em 2021, eles tiveram um lançamento de uma tubramicina veterinária, que é o Visione, há menos de um mês. E tem mais lançamentos também, tá, pessoal? Então, só para vocês acompanharem aí esses 104 anos de UCB Vet. Então, a título de curiosidade, a planta fica em Jaboticabal, tá? Unidade Fabril, Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. As análises físico-químicas e microbiológica é feita pelos laboratórios da UCB Vet, então a gente tem um laboratório próprio para isso, então a gente não terceiriza isso, tá? Temos um galpão de expedição em Vinhedo, tá? Porque isso também está diretamente relacionado com a parte de exportação. E o nosso marketing, equipe de vendas, fica situado aí em Ribeirão Preto, numa rua bem conhecida, né, na João Fiuza. E Ribeirão Preto, por que foi, né? A nossa equipe fica por aí. Porque ela é um polo muito forte em agronegócio. Tá? Então, como o laboratório veio da história de grandes animais, então se tornou uma cidade aí ponte para nós, tá? A título de curiosidade para vocês terem uma noção, a produção, né, chega a 22 milhões de unidades de produto anualmente, tá? O laboratório, em 2004, por aí, tinha em torno de 94 colaboradores e em 2020 fechou com um quadro de 315 colaboradores, sendo eles médicos veterinários, zootecnistas, farmacêuticos, químicos, todos com alta classificação, tanto em mestrado, PhD, tá, doutorado. Alguns dos nossos parceiros, tá? Então, a gente, como eu disse para vocês, a gente tem parceria com o Unesp, Embrapa, Associação Brasileira de Gado Leiteiro, GIR, né? A antiga Unicastelo, que hoje em dia é a Universidade do Brasil. Então, tem alguns pontos bem interessantes. E como eu falei para vocês, a UCB Vet também entrou no mercado exterior. Então, já estamos fazendo exportação de produtos para o Oriente Médio, principalmente para Dubai, tá? E a gente tem um programa de genética animal para grandes, que é bem interessante também. Então, fora do Brasil, a UCB Vet está se destacando bastante. E fora isso, falando de tecnologia, todos os nossos produtos estão presentes no VetSmart, né, que é um bulário que todos os veterinários aí, acredito, utilizam hoje, atualmente. Porém, a própria UCB Vet tem o seu aplicativo, tá, gente? Vocês podem acessar, tem todos os produtos lá. E hoje, vim falar de um produto, né, que é a nossa enrofloxacina, que é o Infectrate, tá? A gente tem 3 apresentações no mercado, diferentes dos nossos outros concorrentes, né? Que trabalham com a miligramagem mais comum, que é de 50 e de 100 miligramas. A gente tem no nosso portfólio a de 25 miligramas.
para chegar com mais exatidão à dosagem de cachorros, de cão e gato pequeno, né? Para ser mais assertivo na dose, digamos assim. E a enrofloxacina é uma quinonona, é um antibiótico aí de largo espectro, né? Indicado tanto para a parte respiratória, dérmica, geniturinária, gastrointestinal, como é o tema que a gente vai abordar hoje, tá? Só que qual é o diferencial da nossa enrofloxacina, né? A dosagem é de 5 miligramas por quilo, uma vez ao dia. A critério do médico veterinário, né? Há quem usa 5 dias, 7 dias, depende de cada caso, tá? O diferencial dela vai ser em questão da tecnologia dos comprimidos. Eles são comprimidos palatáveis, tá? Então, eles são mastigáveis, são micronizados, ou seja, se eu conseguisse partir o comprimido em 6 partes iguais, teria a mesma quantidade de medicamento no comprimido, tá? Outro grande diferencial, né, além de ser rápida absorção, metabolização e excreção da própria molécula, é que o nosso palatabilizante que a gente trabalha é de uma multinacional chamada SPF, não sei se vocês conhecem, só que é um palatabilizante muito utilizado no ramo alimentar PET, ou seja, Royal Canin, Purina. Então, a gente tem um palatabilizante aí muito forte e atrativo para os animais. E ela é a única do mercado onde você garante a estabilidade da molécula quando você faz macera ela e solubiliza ela em água, tá? Então, o nosso comprimido, além dele ser palatável, mastigável, se o animal não consegue fazer a ingestão, né, o tutor não consegue administrar o comprimido, você pode solubilizar ele em água filtrada e fazer ele em forma de suspensão, tá? Então, esse ele é o grande diferencial e é a grande sacada aí do Infectrat. Então, assim, frente a um laboratório brasileiro, eles trazem uma qualidade, uma tecnologia única aí para vocês, tá? E é isso, gente, que ser o mais rápido, sucinto aí para vocês, e espero que vocês tenham gostado. E eu passo a palavra aí para o Patrick. Esse é meu contato. Se vocês tiverem dúvidas, estou sempre à disposição. Tá bom? Obrigada. Luciana, queria agradecer mais uma vez pela parceria, por vocês estarem junto com a gente agora. Vai ser muito importante para a gente, como foi hoje esse novo produto. Eu não fazia ideia, né? Assim, então, vai ser muito importante para a nossa vida na veterinária, como médico veterinário, assim como para todo mundo que já está assistindo, que é veterinário, né? Então, espero que daqui para frente, e como hoje, isso ajude bastante a gente. E queria Sim, agradecer mais sim. uma vez por sua participação e apresentação hoje. Obrigada, Patrick. Vai ser muito válido e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante aí dos futuros lançamentos da UCBVET, tá? Eles estão vindo com tudo aí para o mercado pet e a gente só tem a agregar a formação de vocês e a atualização. Sempre que tiver novidades, a gente traz para vocês. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E quem quiser alguma dúvida, se quiser perguntar para ela, ou até acompanhar a UCB agora, a gente fez a postagem lá no Instagram. Tá todo mundo marcado lá, se vocês tiverem alguma dúvida, pode passar lá que as informações dela vai estar lá também. E como aqui na apresentação, quem quiser alguma dúvida, pergunta. Obrigada. Então é isso. Dando continuidade então, gente, hoje a gente vai ter a participação ilustre do zootecnista e mestre Aldo Rodrigues Barbubli Filho. Desculpa se eu falei errado o Barbubli. É uma honra enorme ter você aqui hoje. Como eu falei, a gente já teve a oportunidade de ver uma apresentação sua, uma palestra sua na nossa aula, né? Então foi assim uma coisa muito especial e eu agradeço mais uma vez por você estar aqui hoje. E uma breve apresentação dele. Ele foi graduado em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Jaboticabal, em 1990. Fez um mestrado na área de nutrição pela Universidade de São Paulo, na USP, em 1995. Especialização em marketing e comunicação pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPM, de São Paulo, em 2002. Está graduando em Medicina Veterinária pelo Centro Universitário Central Paulista, a Unicep, em São Carlos, e possui experiência na área de nutricionista
industrial desde 1992. Desenvolveu projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos para a nutrição animal, atuação direta no fomento do campo presente nas principais agroindústrias, como a Aurora, Perdigão, Sadia, e atuou também no segmento de aquicultura na produção de tilápias e camarão. Ele é sócio proprietário da Nutrivida, uma empresa voltada à prestação de serviços em nutrição de cães e gatos, desde 2019. Está lá no Instagram também, quem quiser passar para seguir ele, por favor, passem lá e sigam a página dele e a Nutrivida. Então, Aldo, se você quiser, eu te passo a palavra. Joia, Patrick. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? O som tá bom? Tudo ok? Perfeito. Perfeito. Então vai, Patrick, você me dá uma mãozinha agora aqui no começo, vê se a minha tela tá aparecendo. Sim? Ainda não. Ainda não? Será que eu não estou compartilhando, então? Tem que Imagino voltar que não. aqui? Você tem que voltar lá e clicar naquela flechinha lá na direita, em cima de novo. Essa flechinha aqui. Aqui, área de trabalho, né? Deve ser isso. Eu vou aqui, ok. Compartilhar. Agora acho que tá indo, né? Vamos ver. Aí, acho que foi agora. Foi? E aqui Perfeito, eu tô perfeito. ocultando. Ficou Sim. lindo, né? Ficou lindo? Ficou. Então vamos lá, pessoal, boa noite para vocês, é um prazer imenso, vocês sabem, né, eu tenho uma admiração grande pela doutora Roberta, pelo Moura Lacerda. Eu não contei da outra vez, mas minha mãe que tem 80 anos, que eu fui visitá-la hoje, foi professora, foi aluna do Moura Lacerda, então a gente tem aí um carinho especial, é uma grande instituição, né, vocês estão realmente numa faculdade excepcional, tenho colegas, tenho amigos aí, formados, né, por essa universidade. Então, eu vou tentar hoje aqui, com todo carinho, né, pensando em vocês daqui a pouco como profissionais no campo, né, a contribuição com a minha experiência com relação aqui às terapias nutricionais frente aos distúrbios gastrointestinais, né. Conforme o Patrick falou, já com meus 52 aninhos, muita estrada, muita vivência. E aí fica até um estímulo, aí fica até um mini exemplinho para vocês, que eu voltei para a faculdade já com a minha bengalinha lá, né? Comecei lá na IFMU e agora estou concluindo aqui na Unicep e já sou colega de vocês aí como veterinário também, né? Já terminei meus créditos, estou cumprindo agora as horas de estágio. Infelizmente, como eu sou grupo de risco, aí eu precisei esperar um pouco a questão das vacinas, mas agora no semestre a gente faz as horinhas e vai todo mundo ser feliz, né? Eu estou sempre disponível, pode me mandar o WhatsApp, pode me chamar, procurar lá no Insta, que eu gosto muito de passar um pouco do conhecimento que a gente tem, tá bom? Esse tema é um tema espetacular, é um tema que eu mais tenho trabalhado, né? Eu estou até ficando meio famosinho aí como o cara que está resolvendo aí as broncas maiores aí com relação às questões gastrointestinais, e é isso que eu vou tentar passar para vocês, e fiquem à vontade para perguntar, depois chamo o Patrick, etc., para mediar aí as perguntas e a gente sair daqui melhor do que como a gente começou, tá? Aprendendo alguma coisa, pode perguntar, o que eu tiver a meu alcance para responder, eu vou responder. É importante dizer que eu trabalhei, para quem não me conhece ainda, eu trabalhei muitos anos na indústria, participei da elaboração de várias rações, algumas rações bem conhecidas, trabalhei no desenvolvimento de rações terapêuticas também, né? Então, sou uma pessoa que tem uma cabeça de ração, né? Embora tenha feito bastante dieta natural. A minha empresa é uma empresa especializada em dietas naturais. Quando eu falo dieta natural, eu estou dizendo assim, é uma opção, uma alternativa nutricional diferente da ração convencional. Mas também nós trabalhamos com mix feed, né, que é um trabalho ração mais um complemento, utilizando ingredientes da nossa, né, ingredientes naturais aí da nossa cozinha, que não passam pelo processo da extrusora, tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre vivências práticas que eu tenho. Hoje mesmo atendi 2 animais assim, a gente tem atendido vários casos, tá bom? Bom, eu estava falando para o Patrick que eu fui visitar minha mãe hoje, acabou a energia, ela mora no 12º andar, não conseguia descer as escadas,
E acreditem vocês, eu consegui fazer esses templates, esses slides pelo Canva no celular. Então, eu estou muito orgulhoso de mim, que eu não sabia nem ligar o celular outro dia. Hoje eu consegui fazer uma apresentação pelo Canva e eu estou emocionado com essa minha conquista, acreditem vocês. Vamos lá. Bom, vamos começar então. Independente de vocês aí, eu não sei ao certo se vocês estão em que período da medicina veterinária, tá? Mas não importa. A questão é a seguinte, nós temos que começar essa conversa, entendendo o que é uma reação imunomediada, né? E já trazendo a diferença do que é uma reação imunomediada de um organismo, né, de um mamífero, pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser uma pessoa, e o que é uma reação autoimune. Então, as injúrias, as doenças imunomediadas, elas acontecem em cães e gatos, elas acontecem em humanos, elas também acontecem, existem doenças autoimunes, a gente vai passar rapidinho só para lembrar vocês, quem ainda não viu, tá? Então, o organismo, sempre ele vai estar dentro do que vocês aprenderam, vão aprender, né, com relação à disciplina aí de imunologia, etc., nós vivemos, nós sobrevivemos porque nós conseguimos, né, os indivíduos, os mamíferos conseguem reagir aos ataques, sejam eles de vírus, de bactérias, né, e assim por em diante, podendo ter uma inflamação ou não, podendo ter uma infecção ou não. Quando eu tenho uma inflamação, nem sempre eu tenho uma infecção, né, o meu organismo pode estar já reagindo, né, por exemplo, uma hipóxia, uma falta de oxigenação em alguma região, né, ao início da sepse, o início da CIRS, normalmente começa com uma falta, com um déficit de oxigênio que já vai chamar todos aqueles mediadores para reagir, etc., né, para combater aquela situação ruim que está para acontecer ou está acontecendo. Então, a gente vai ver que, nesses casos que nós vamos trabalhar aqui, tá, nós vamos entender o que são essas reações e como que essas reações acontecem de uma forma desacerbada, tá? E aí, causando os principais problemas, aí no foco que nós vamos trabalhar hoje, nos problemas gastrointestinais, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, só para a gente se situar. Então, dentro das reações imunomediadas, eu tenho as reações que atacam o sistema respiratório, né? Nós temos aquelas que atacam, né, a pele, o tegumento, né, que são principalmente as atopias, né, que são as injúrias dermatológicas devido a reações imunomediadas, e nós temos as gastrointestinais, que a gente vai conversar bastante aqui, tá? Elas podem acontecer ao mesmo tempo? Podem, né? Existe muita atopia, tem muito problema dermatológico que o pessoal está ali focando, mas é picada de pulga, né? É o ácaro, ele está reagindo à cenoura, ele está reagindo a muita proteína, o que está acontecendo com o meu cachorro, ele não para de coçar, etc. E acaba não olhando para o intestino, né? Quando você começa a olhar para o intestino, existem vários trabalhos que têm uma correlação, muitas vezes o animal não apresenta manifestação gastrointestinal, ele está com as fezes bonitinhas, etc., mas existe sim uma reação intestinal acontecendo ali, não a ponto de provocar um distúrbio ali clínico, né? Mas as coisas ali já não estão bem. Então, é um órgão muito grande, o trato digestório, ele vai chamar todas essas citocinas, todas essas reações, né? Podendo, inclusive, piorar, podendo, inclusive, isso seguir por uma questão de um desequilíbrio da pele e ajudando, muitas das vezes, a piorar a situação das atopias. Então, essas coisas, elas não estão desligadas. A gente fala assim, eu estou pensando atopia, eu não olho para mais nada. Vocês, como futuro veterinário, futuro clínicos, vocês que vão trabalhar com cães e gatos, né? Eu falo como colega de vocês, amigo de vocês, de sentar junto lá na carteira, lá, bacana e tal, né? Olha, eu trouxe muita coisa da zootecnia, que a gente tem uma visão mais holística, mais ampla, né? Ambiente, alimentação, né? Aquela coisinha toda. Então, a gente traz essa visão mais ampla, né? Que você tem que realmente enxergar a doença num foco maior, né? Você não vai arrumar problema onde não tem, mas é importante, sim, né? O animal chegou tossindo, o animal não está respirando, tal, quer dizer,
pode ser o coração, não precisa ser só o pulmão, né? Eu dou um exemplo que vocês já viram e estão acostumados a ver. Então, a gente precisa trabalhar essa ideia de uma forma mais ampla e, para essa situação, isso é muito importante. Eu quero deixar um outro recado, gostaria que vocês anotassem, que vocês focassem o seguinte: a saúde, ela começa no intestino. Nós estamos vendo uma revolução, uma alteração, uma mudança na medicina humana também, né, com relação à importância do intestino. O intestino vai além do que a gente imaginava, que é só uma questão de absorver, fazer cocô lá bonitinho, tal. Eu sou da época que diarreia não era nada. Diarreia, quando não mata, tá tudo bem. Quando era bem assim, sabe? Ah, tá com uma diarreia, tá uma dorzinha de barriga lá. E... Tem até um ditado antigo, né, da minha época, dos antigos, que fala assim, o cara tá lá se incomodando com a dor de barriga lá, como quem dizer, não é nada isso daí, né? E hoje a gente sabe que é importante a saúde do indivíduo, seja humano, seja um gato, seja um cachorro, ela começa a ser pensada no intestino, tá certo? Então, essa é uma informação muito importante que a gente já vai guardar ela aqui, tá? Então, aqui, ó, só para a gente manter uma didática bacaninha, é importante nós não vamos falar disso, mas é importante citar o que são as doenças autoimunes dos cães, principalmente. Então, nós temos ali o lúpus, a anemia hemolítica, nós temos a anemia também imunomediadas, nós temos várias causas para anemia que vocês vão aprender, tem os parasitas e tem uma série de questões ligadas, mas existe também uma anemia hemolítica autoimune, né? O que é o autoimune? O indivíduo vai combater ele mesmo. Tanto no humano quanto na veterinária, ainda é algo a ser muito estudado, sem ter maiores descobertas, mas a gente sabe que existe, né? Algumas trombocitopenias, existem várias causas aí para trombocitopenia, né? Que é a diminuição ali das plaquetas, né? E uma das causas é uma reação autoimune, quer dizer, o próprio organismo, né, ele vai destruir as plaquetas, ele tem ali uma confusão na interpretação, ele começa a combater, acha que aquilo é um invasor e, na verdade, não é um invasor, né? Então, um exemplo muito comum, um exemplo que vocês vão ver bastante, cai bastante na prova, né, é a miastenia gravis. Isso tem no humano também, uma manifestação no humano, né, que é um distúrbio aí na fisiologia da acetilcolina, né? Uma clínica bem factível aí é a ptose palpebral, desculpe, eu acabei na correria lá no Canva, lá no celular, na casa da minha mãe, eu tava difícil para mim, eu não consegui achar uma imagem boa de um cachorro, acabei pegando esse homem aí, né? Mas só para a gente entender que então essa queda da pálpebra, o cachorro acontece a mesma coisa, tá? Então, existe todo um protocolo para diagnóstico dessa doença, mas é só para citar, para constar aqui, né, o que é um exemplo de uma doença autoimune em cães, tá bom? A poliomielite, o hipotireoidismo também pode ser considerado, ele tem outras causas, mas pode ser uma causa autoimune também, e em muitos casos de alopecia, queda de pelo, etc., tem ligação com essa questão autoimune. Você já deve ter ouvido falar, muitas das vezes a terapia nesses casos, né, são os corticoides, né, a gente entra com o anti-inflamatório esteroidal, que é para tentar segurar a onda, porque essa reação inflamatória ela começa a descontrolar, você tem que baixar a bola dessa reação, e um dos mecanismos é através do uso dos corticoides. A gente sabe que tem efeitos colaterais, etc. e tal, mas tem hora que você não tem o que fazer, você precisa salvar o indivíduo, e muitas das vezes a clínica tem que atuar dessa maneira, tá bom? Bom, agora o importante é que, falando do intestino agora, entrando de cabeça aí na questão do intestino, né, das injúrias, dos problemas intestinais, né, estou descartando aqui, então vamos lá, nós temos, por exemplo, vou dar um exemplo, uma parvovirose, nós temos uma enterite, nós temos um ataque de bactéria, nós temos um ataque viral, e etc. Eu não estou falando nada disso aqui, tá? Nós não estamos falando nada disso. Então, eu tenho lá, por exemplo, um cachorro que está tendo uma colite, está tendo por um ataque de bactéria, ou por um vírus, ou até mesmo por um fungo, né? Ou intoxicou, ele comeu alguma coisa e ficou intoxicado. Então, existem N tratamentos, tá? Esse animal não vai precisar de uma ração especial, esse animal não vai precisar de uma preocupação maior, vai precisar de um tratamento adequado para resolver aquele problema.
né? Ele teve uma infecção intestinal, teve uma queda de resistência, entrou uma doença ali que atacou o aparelho gastrointestinal e tudo mais. Então, aí, ou então uma neoplasia, coisas do tipo, nós estamos falando de outro grupo de problema, né? Até porque, pessoal, os problemas gastrointestinais, né, eles representam mais de 25%, alguns autores chegam a citar 30% das ocorrências das clínicas, né, competindo depois com as injúrias de pele que vem na sequência. Então, vocês vão atender muito problema entérico gastrointestinal na clínica de cães e gatos, tá? Então, aqui nós estamos focando, nós estamos deixando de lado, repito, os ataques da bactéria, dos vírus, dos fungos, etc., e nós estamos focando nas reações imunomediadas, que eu vou explicar para vocês direitinho. É nesse bloco que a gente vai entrar. Nós vamos entrar no bloco das imunomediadas, tá? Que é uma ciência, é onde o cara se pica, ele fica pirado, que ele fala, no antibiótico não resolve, esse bicho não sara, e, meu Deus do céu, e trocou ração, e só piora, o que eu faço da vida? É aí que nós vamos atuar, tá certo? Como também na pancreatite exócrina, aquele cachorro que tem aquela diarreia, as fezes molham, e não melhora, depois que não deu certo essa ração, começa a emagrecer, nós vamos explicar com detalhe aqui. Então, nós vamos trabalhar esse foco, tá bom? E tudo isso vai acontecer através desses caras aqui, né? A IgE e a IgG, que são as imunoglobulinas, né? As imunoglobulinas são glicoproteínas produzidas pelos plasmócitos. Os plasmócitos, por sua vez, eles são linfócitos B diferenciados lá da medula, tal. Vocês vão ver isso, já viram, vão recordar isso lá na citologia, lá na fisiologia, etc. Então, eles existem, são fundamentais, né? Isso tudo tem que funcionar direitinho, o animal está bem nutrido, tudo certinho para que tudo isso aconteça. No animal normal, vamos dizer assim, isso vai acontecer e vai ser esses recursos de defesa, eles vão ser acionados na hora certa e quando precisa. No animal, né, que tem uma reação imunomediada, isso é deturpado por uma série de razões. E algumas delas não são muito bem explicadas. Por isso que eu trouxe esse exemplo desse ratão aqui, que parece um monstro, e esse ratinho fofinho, bonitinho aqui. Para mostrar o quê? Né? O organismo interpreta o ratinho, tá? O que é o ratinho? O ratinho é uma proteínazinha lá que o bicho comeu, né? É um certo estresse que ele passou, né? Não é nada demais, uma água que não estava ali muito limpinha, mas nem chegou a ter uma infecção bacteriana nem nada, tá todo mundo feliz, tá? Só que o organismo liga lá para o exército, fala IgE e IgG, corre, pega as espingardas, pega canhão, pega tanque de guerra, pega bomba atômica, porque nós vamos morrer, nós estamos sendo invadidos. E aí manda, né, e acha que esse ratinho fofinho aqui é esse monstro, e ele não é esse monstro. E aí o animal sofre as consequências dessa reação exacerbada, que é uma reação inflamatória. Uma vez que eu tenho uma reação inflamatória, meu intestino não vai funcionar direito, o meu intestino não vai absorver, não vai ter um trânsito legal. E as minhas vilosidades intestinais começam a entrar em colapso, né? Então, isso não é uma coisa que acontece de hoje para amanhã, isso vai piorando, vai piorando. O trato digestório, se você estudar e fizer uma recordação das células, ele é praticamente o mesmo no tubo digestório completo, tá? Desde esôfago até o ânus ali, ele é um tipo celular praticamente igual. Então, isso pode igual pólvora, isso vai embora, né? Existem muitos casos de EMs e de vômito, que o pessoal começa a procurar problema no estômago e tá com gastrite, etc. O problema tá lá embaixo no duodeno, tá lá onde tem a informação do vômito próximo do fígado, que sobe a mensagem para desencadear a fisiologia do vômito, tá? Isso muitas das vezes é causado por dor, é causado por inflamação. Então, é uma inflamação do nada. É uma inflamação que não era para acontecer. É uma inflamação, por exemplo, de um cara que comeu muita proteína. É a inflamação de um cara, por exemplo, que não está entendendo o que ele vai fazer, né, com farinha de sangue, farinha de carne. Então, tem um cachorro lá que está todo gordo, todo feliz, com pelo brilhante, com farinha de carne, vísceras,
super bem processada pela indústria, numa extrusão maravilhosa, numa máquina, numa ração super prêmio, lindo, lindão, enquanto que esse indivíduo está achando que aquilo é um monstro, né? E aí ele começa a ter problema. E aí o intestino dele não vai, e aí ele começa a ter problema, e é aquele sofrimento, tá? Então, essa ideia que eu quero deixar para vocês, que é a ideia importante dessa nossa conversa. Então, aqui, no intestino, nós temos... Eu não vejo vocês, eu não sei se vocês estão me ouvindo, eu não sei se está indo tudo bem, né, ô Patrick? Alguém... Então, tá ótimo. Mas quando eu escuto a sua voz, me dá o meu coração até, ele bate melhor, porque ele fala, não, eu tô aqui, não tô sozinho, estão me ouvindo. Então, no intestino pode acontecer, tá, pessoal? Uma reação alérgica alimentar específica. Aldo, isso pode acontecer? Pode. O indivíduo pode cismar com uma carne de coelho, ele pode cismar com uma farinha de vísceras. As rações, de forma muito ética, elas procuram manter obviamente, os níveis nutricionais sempre, mas elas, às vezes, elas precisam mudar um pouco a fonte, né? As coisas não são assim, eu não ligo e falo, olha, me manda aquela farinha de carne do boi que tinha 15 arrobas, que morava na fazenda do seu Chico, não. Então, existe uma variação, não tem como não variar. Quando eu falo em variação, é tudo que o meu sistema o meu sistema de defesa, maluquinho, ele tá doidão, ele fumou ele ficou loucão, ele quer isso, ele quer bagunça, ele quer coisa diferente, proteína diferente, manda o tanque, manda bomba, manda, não, mas manda, pronto, já dá aquela reação inflamatória absoluta, machuca a célula, arrebenta com tudo e o bicho começa a sofrer. Pode sair sangue, pode acontecer de tudo, tá? Eu posso ter também uma reação alérgica atópica e não específica. Eu simplesmente, o meu sistema imune, ele é tão louco que ele não é cismado com ninguém, ele é cismado com todo mundo. Então, quando eu pego, por exemplo, a proteína, uma vez quebrada em aminoácidos, são moléculas grandes, né? São moléculas que toda absorção, até entrar na corrente sanguínea, toda aquela fisiologia, aquela bioquímica, só o fato dela ser pesada, tá? Só o fato dela ter um equivalente mol, um peso maior, aquilo já é suficiente para o animal já achar que está com problema e reagir. Então, a coisa não é brincadeira, tá? E aí a gente vê, por exemplo, pessoas desesperadas, entrando com antibiótico, achando que... Porque é lógico, depois de muito estrago, não tem bactéria boazinha, né? Tá vendo que o negócio tá se acabando, é ali que ela vai entrar para dar uma de oportunista, e aí, muitas das vezes, você tem que entrar com medicação, porque aí começa, aí passa a infeccionar de verdade, né? Então, a gente não pode separar muitas coisas e tem que ficar acompanhando para ver, tá? Mas o próprio peso, aí olha que coisa, quando eu trabalhava na indústria, nós pensávamos, agora a gente vai descobrir, agora acho que vai dar certo, vamos pegar uma proteína com peso menor? Qual que é a proteína de peso menor? A proteína vegetal. Beleza, vou fazer uma dieta nutracêutica, uma dieta clínica, né, usando pouca proteína de origem animal, né? Pô, legal, ela é menos pesada, vai dar certo, deu tudo errado. Por quê? Porque de um lado, ela não tem um peso alto, ótimo, só que ela tem um valor biológico baixo, né? Cachorro entende proteína de origem animal, porque ela tem um valor biológico alto. O que é um valor biológico alto? De um jeito bem simplista, é mais parecido com o meu, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma carne de porco, a carne de porco é a carne que tem maior valor biológico, né? O porco que a gente come hoje, né? Por quê? Porque o conjunto de aminoácidos, as pedrinhas que eu falo, as pedrinhas coloridas ali do tabuleiro, ali dos aminoácidos, né? Eles não são tão diferentes do meu músculo, né? Então, o meu organismo consegue trabalhar aquilo, ele tem menos dificuldade de processar e fazer o uso que ele quer. Se ele quer aquilo para energia, se ele quer aquilo para formar tecido, para formar hormônio, para as funções fisiológicas, para a célula de defesa e tudo mais. Tá certo? Então, quer tomar uma água? Se por um lado
eu tenho proteína de baixo peso, eu tenho uma proteína totalmente diferente. O que acontece? Reage também. É o cão chupando manga. Ele fala, bom, não gosto do pesado, mas também não gosto do diferente. Aí você falou, criatura, o que é que você gosta? Porque tá difícil, né? Então, é um baita desafio, tá? Aí, o que acontece, pessoal? Começa a acumular substrato no lume intestinal, porque não digeriu, porque sobrou água, porque a digestão ficou meia boca. E aquilo ali começa a piorar a situação. Aí que a inflamação aumenta, aí você pode dar origem à atuação, à entrada de bactérias, e a coisa só vai piorando. Eu estou tratando um cachorrinho hoje, a mulher ligou chorando para mim já, é um pastor alemão, uma fêmea linda, e eu até trouxe uma fotinho aqui dela, né, com permissão e tudo, e assim, é um animal que dá até dó, porque ele está muito magro, né, e ele tem muita fome, ele quer comer. Ele não está numa, ele vai ficando desnutrido, mas ele está numa situação, por exemplo, diferente do animal que tem febre, do animal que está com uma infecção, por exemplo, e que, como resultado, uma das coisas, ele tem uma anorexia, ele começa a não ter mais apetite, né? Não, esse coitado, ele tem muita fome, mas ele não consegue absorver os alimentos. Só que nós vamos ter que saber diferenciar o que é uma reação imunomediada intestinal, o que são todas as doenças gastrointestinais possíveis, tá? E o que é uma pancreatite exócrina, tá? Então, eu quero, se Deus quiser, os veterinários do Moura Lacerda serão os melhores. Vão sair daqui depois, vão estudar mais, vão descobrir coisas e vão sair daqui sabendo tratar isso lindo, lindão, maravilhoso. É isso que a gente está querendo, e se precisar chamar um nutricionista, é só chamar que a gente está aí. Beleza? Então, assim, já falei da degradação da velocidade, a velocidade de trânsito também eu já falei, ela fica toda comprometida. O vômito normalmente acontece justamente porque essa velocidade, porque assim, a digestão como é que é? Tá tudo bem? Vai você na frente, eu tô indo também, é como se fosse um pedágio, você vai passando ali, vai, engasgou lá na frente, começa a engasgar para trás tudo. É meio assim, deu um rolo lá na frente, começa a enrolar tudo para trás. Né? Então, é mais ou menos isso. E também a gente vai ter a SIBO. O que é isso? É uma sigla de palavras aí do inglês, que é o desenvolvimento para lá de exagerado, para lá de deturpado, para lá de confuso de bactérias. Né? Então, as bactérias boas, as bactérias ruins, as bactérias do bem, a bactéria do mal, tudo quanto é tipo de bactéria, sem falar em infecção ainda. Aqui não vou falar de infecção. Tá? Só o fato dessas bactérias estarem completamente malucas, né? Aí as bactérias que são importantes, são necessárias, que precisam existir para ajudar no processo digestório, principalmente de alguns carboidratos, de fibras, etc., que morrem e viram alimento. Quando elas morrem, elas viram alimento, né? E tudo isso, a importância de tudo isso, e até para amenizar essa resposta e tudo mais, vai acontecer uma confusão. E a coisa só piora, tá? Muito bem. Aí, pessoal, a gente sai um pouquinho daqui e entra na tal da pancreatite exócrina. Nós temos pancreatite exócrina e nós temos pancreatite aguda. Pancreatite aguda eu nem vou trazer aqui para não confundir. É um quadro agudo, tem diversas causas, o animal fica muito ruim, ele tem muita dor, ele parece uma cadela com piometra, assim, o negócio é grave, é agudo, é muito agudo, o diagnóstico não é difícil, tem um tratamento, o tratamento é relativamente simples, o prognóstico é bom, o animal sara, fica bonzinho e tal, só que tem que ficar atento, porque ela pode, uma pancreatite aguda, feia, e depois uma reincidiva dela, pode depois virar até uma pancreatite exócrina, ou ela já é uma manifestação exócrina que estava quieta e de repente veio de uma vez e começou como aguda e tal, tem isso, tá? Mas aqui eu vou falar mais da pancreatite clássica exócrina, que ela basicamente, tá? Eu tenho ou uma produção baixa de enzimas, principalmente a amilase e protease, a tripsina no caso, que é a enzima que vai digerir proteína, tá? É mais ou menos como, da mesma forma, um pâncreas, por exemplo, que não está produzindo a insulina, né? Na produção dos hormônios, aí no caso o pâncreas, e o animal vai ter diabetes,
tá? Então, nesse mesmo exemplo, não tem nada a ver com a questão da diabetes, é só para dizer que é do pâncreas também, mas ao mesmo tempo, de forma similar, por uma razão, né? No caso da diabetes tem várias razões, a obesidade, outras coisas, mas a pancreatite, simplesmente o animal pode nascer desse jeito. É uma doença, uma injúria que acomete muito animais jovens. No primeiro ano de vida, até o segundo ano de vida, se manifesta já, tá? Então, esse animal, ele, por uma razão, ele tem baixa produção. Se ele tem baixa produção dessa enzima, das amilases, que vão digerir o amido, né? E a digestão das proteínas, principalmente aqui a tripsina, que tem o maior peso molecular, né? O que vai acontecer? Eu estou falando de proteína, estou falando de carboidrato, estou falando de energia, né? Proteína, energia, o que mais? Não está sobrando mais nada. Então, se eu estou deficiente aqui, eu tenho um intestino deficiente. Eu tenho um intestino deficiente, eu tenho uma má absorção, eu tenho fezes mole, sobra substrato, tem reação inflamatória. A pancreatite pode desencadear uma reação imunomediada. Vira o terror com o feio, vira a tempestade perfeita. Tá? Então, agora, existe um outro tipo de pancreatite que ela é mais chata de cuidar, que é quando eu tenho uma disfunção na ativação das enzimas. Como é que funciona isso? Bom, vamos lá. Se o pâncreas secreta uma enzima que vai derreter, vou usar uma palavra bem português, ela vai digerir proteína, né? Se eu lanço ela ativa, ela vai digerir quem? O meu órgão mesmo, o próprio pâncreas, o intestino, imagina, confusão que é isso. Né? Então, ela é secretada inativa, isso é coisa de Deus, né? Foi Deus que fez isso aí. Ele secreta inativo, ela vai seguir, na hora que ela chega, aí tem uma série de... Isso aí é um livro inteiro para entender. Mas aí ela chega por uma série de situações, informações, etc., reações, mudança de pH, bilhões de coisas, coisa para louco, para entender isso. Vai acontecer o quê? Ela fica ativa. Aí ela fica ativa na hora H, na hora que tem o alimento, né, o bolo alimentar chegou no lugar certo ali, no duodeno. Então, ela vai ficar ativa na hora H. Ela vem quietinha, suave, não faz nada, fica ativa na hora H e, pumba, vai lá para fazer a digestão de enzimas, para fazer digestão de amido. Tá? Existe uma situação de pancreatite que isso está desregulado. Como que fica? Ele tem a produção da enzima. Você faz o exame, tem um exame simples de sangue para você mensurar essas enzimas. E deu bom. Ué, mas tá lá com o valor? Só que não tá ativa. E não tá ativa na hora certa. Às vezes, ela fica ativa tardiamente, já foi o boi com a corda, já não funcionou, ou é parcial, ou ela começa, que é pior, ela começa a ficar ativa antes da hora, aí começa a machucar. É quando o animal tem dor e faz essa posição de prece que vocês já viram em livro, de coisa, ou até na clínica, no estágio, não sei o que é, né? É essa posição aqui, ó. Né? Não é aquela posição do cachorro feliz, que agachou para pegar a bolinha, não. Ele tá, olha só como é que tá o semblante, a orelha dele, ele tá morrendo de dor, né? E o animal é muito sábio, ele descobre que nessa posição ele tem menos dor, forma muito gases também, etc. E quando ele faz essa, né, dada a inflamação ali na região, quando ele fica nessa postura, alivia um pouco. Então, é doroso isso aqui. Isso aqui é uma coisa de muita dor, tá? Existem os medicamentos para amenizar isso, tá? Para diminuir o trânsito intestinal, para diminuir a motilidade intestinal, perdão, para aliviar um pouco a dor, de pirona, e tem todo um tratamento quando o animal está nessa crise aqui, tá? Ela pode acontecer tanto num quadro agudo, quanto num quadro da pancreatite exócrina mesmo. E esse aqui é um cachorrinho, acredite vocês, um pastor alemão maravilhoso, mas olha o estado desse animal, né? Ele tá... ele quase não fica em pé, e etc. Tem muita fome, tem apetite, as melhores rações, etc. Viraram o cachorro do avesso, e ele tá assim, né?
Por que ele está assim? Porque ele tem uma pancreatite exócrina que demorou para ser diagnosticada, agora foi diagnosticada, agora vai entrar no tratamento. Daqui 4 meses eu trago a foto dele, vocês vão ver quem é ele, vocês não vão acreditar, tá certo? Bom, então aqui eu tenho essa posição de prece, nem sempre ela aparece, tá? As fezes, cada hora tá de um jeito, cada hora tá de uma cor, é giardia, é não sei mais o que, e aquela confusão, tá? O animal não consegue ficar com um pelame muito bonito, ele tem perda de peso. Tirando as crises, ele tem uma normorexia, ele vai comer normal, ele tem apetite, tá? Podendo ou não ter quadro de êmese, tá bom? Lindo. E aí? E a tal da terapia nutricional? O que é que eu vou fazer para salvar a lavoura se eu estou diante desses 2 cenários terríveis? Tá? A doença inflamatória intestinal, a pancreatite exócrina. E aí eu já vou dizer que existem estratégias diferentes. Primeiro você tem que saber com o que você está lidando. Pancreatite, eu vou fazer diagnóstico, eu vou olhar a clínica, eu vou verificar como é que está o animal, tem posição de prece, faço o exame, repito o exame, né? E em muitos casos tem quadro de vômito, tem quadro de êmese, etc. E aí eu preciso... A pancreatite, ela tem uma aparência pior do que a doença inflamatória, mas eu considero a pancreatite mais fácil de resolver do que a doença inflamatória intestinal, porque essa doença inflamatória está lidando com um organismo doido, que inflama por nada, e você tem que descobrir o que não inflama, né? Aqui não, aqui você tem uma deficiência de produção de enzima, né? De um jeito ou de outro você conserta isso, você entra com uma dieta especial, obviamente, eu vou falar sobre isso, né? Mas já é uma estratégia diferente, tá? E eu gostaria que vocês começassem a pensar, né? É que não tá, pô, como é que participa aqui? Era legal. Eu estou tentando olhar no celular aqui, não sei. Vai falando. Cadê o chat? Estão batendo pau. Tudo bem. Não, eu queria que o pessoal falasse, começasse a pensar, é que eu não consigo ver aqui, entendeu? Eu queria ver, por exemplo, o que vocês acham, né? Um desafio para vocês aí, antes de mudar o slide. Então, por exemplo, vamos raciocinar junto. Então, ó, eu tenho uma deficiência funcional de um órgão que é importante na digestão. Se eu consertar esse cara, eu vou resolver a vida do meu paciente. Agora, aqui do outro lado da doença inflamatória, eu tenho um organismo que está inflamando de tudo quanto é jeito. Então, vamos pensar junto. De cara, a gente consegue pensar o seguinte, espera um pouquinho. Aqui, ó, na pancreatite exócrina, se eu tenho um órgão que não está funcionando legal, eu der uma enzima para ele, eu ajudo, mas eu não consigo ajudar tudo, porque não é igual, não é a mesma coisa o sujeito com diabetes, você não é só a insulina nele está resolvido, é a coisa mais difícil do mundo, a doutora Roberta é especialista nisso, né? É difícil demais, né? Não tá toda hora mudando, é complicadíssimo. Então, aqui é a mesma coisa, né? Então, ajuda bastante, mas não é só isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já sei. O problema dele é que ele não aguenta, ele não tem força para aguentar uma nutrição convencional. O que eu faço? Eu faço uma nutrição light. O que é uma nutrição light? Eu vou com uma baixa dose energética, eu vou dar uma baixa dose proteica. O animal vai ficar desnutrido? Ele já está desnutrido. Ele não está absorvendo nada. Você está dando 5, ele está absorvendo 1. É melhor você dar 2 e ele absorver 1,8. Não é? Pelo menos dá mais resultado. O animal ganha peso da noite para o dia, mas ele ganha peso numa crescente. O dono se emociona, você ganha bolo de presente, parabéns, é coisa linda. Então, o que você vai fazer? Você vai oferecer uma dieta que ajuda ele, uma dieta que ele aguenta. E é fácil de fazer isso, né? Mas para esse paciente, não importa a proteína. Não tem diferença se eu vou fazer com carne de boi, com carne de porco, com carne de vaca. Eu posso fazer qual eu quiser. Todas têm uma excelente digestibilidade. Ele não está preocupado com o tipo de proteína. Ele está preocupado com a quantidade de proteína que ele não aguenta fazer a digestão. Tá certo? E aí você resolve com essa estratégia, né? Você começa a diminuir a quantidade de ingredientes, né? Por que eu vou
eu vou facilitar a vida dele, eu vou colocar menos ingredientes, eu vou avisar ele o que eu estou fazendo, tá certo? E ele começa a dar uma resposta, o intestino vai melhorando muito rápido, né? Ele tem a reação inflamatória dada a tudo que não está legal ali, mas ela é totalmente diferente da doença inflamatória intestinal, que é uma situação mais... ela é mais, como é que diria? Ela é mais... me fugiu a palavra aqui. De ordem geral, ela tá acontecendo no organismo inteiro, né? Então, essa estratégia é uma estratégia que com certeza vai funcionar muito bem. Aí eu penso, Aldo, mas por que a ração não dá certo? A ração não dá certo porque eu não consigo encontrar uma ração, mesmo a low fat, etc., uma ração que ao mesmo tempo ela tem baixa proteína, ela tem baixa energia, ela tem uma carga, né, de ingredientes menor. Eu não consigo fazer essa ração, né? Algumas, dependendo, porque existe uma variação muito grande, dependendo do grau dessa pancreatite, às vezes dá certo. Mas na maioria das vezes não dá. Tanto é que vocês não viram até hoje nenhuma ração das marcas aí super confiáveis, etc., que chegou lá no rótulo e falou, ó, pancreatite. Ração para pancreatite. Existe lá um enunciado lá no modo de usar, etc., né, da Royal, que diz assim, pode ser recomendada, consulta veterinária, etc., pode ser recomendada para pancreatite, né? Mas não dá para chegar e falar, ó, esse produto é para pancreatite. Como não dá para falar, esse produto é uma ração para diabético, também não dá. Não dá, porque não dá mesmo, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos entrar com alimentação natural. Ah, mas alimentação, não, sem poesia, sem fantasia, sem romantismo. Só pensa como um super veterinário da Moura Lacerda. É porque a alimentação natural, eu controlo o trânsito, eu controlo a umidade, eu coloco a proteína que eu quero, na quantidade que eu quero, eu sou o dono do mundo. Eu resolvo, eu faço do meu jeito que eu quiser. Se eu souber formular. Não adianta você falar, vou dar ração. Põe alimentação natural que melhora. Não! Chama um nutricionista que entende disso que melhora. É diferente. Não façam isso, pelo amor de Deus. O cara vai lá, compra uma comida super bonitinha, feita lá, toda cheirosa, etc., lotada de proteína, vai arrebentar com o cachorro, mais ainda. Não é para fazer isso. É para formular direitinho. É uma dieta fácil de digestão. E, lógico, uma dieta bem elaborada, bem montadinha, tudo certinho, poucos ingredientes, tudo organizadinho, né? Ela vai ter uma digestibilidade muito maior do que a melhor ração super premium que você pode imaginar, né? Até porque ela já vem lá com umidade, ela já entra num trânsito contínuo. Porque, gente, presta comigo. Eu sou um cachorro, eu como ração, tá? Eu nunca critiquei, nem vou criticar ração. Eu dou ração para meus cachorros e uso mix feed com ração. Não é isso que eu quero que vocês pensem, não. Mas veja bem, eu hoje comi ração e eu não sei por que eu bebi menos água. Amanhã eu sou um cachorro. Amanhã eu como ração, eu tô meio animado, meu dono foi passear comigo, eu vou encher meu bucho de água. Então isso é inconstante. Para um intestino problemático, isso é uma tragédia. O intestino fala, resolve se você vai beber água, você não vai beber água. Hoje tá calor, você bebeu, ontem você não bebeu, hoje você resolveu beber. Aí o tutor põe alguma coisa na ração, diferente, para agradar, né? Põe um sachêzinho, às vezes tem um pouquinho mais de sal, deu mais cedinha, vai beber mais água, amanhã não bebeu, pronto. É a morte. Então isso aí é uma tragédia. Um animal sadio, um animal que tem horário para comer, que tá o bebedor sempre no mesmo lugar, que tem a hora de exercício e tal, esse animal é regulado. Não dá nada. De vez em quando, né, para não dizer que não dá nada, de vez em quando falar que o cachorro não tem um cocôzinho esquisito, não dá uma gorfadazinha aqui a colar, é mentira, né? Mas tá tudo bem, o animal tá bonito, tá sadio, tá com peso, tá lindo, lindão, tá certo? A alimentação natural é um relógio para isso. Você define exatamente a quantidade de água que ele vai beber. Porque é a quantidade de água que está na comida e ele vai no extra. Esse extra, como ele é preguiçoso, ele começa a beber menos, né? Então, esse extra, a variação é pouca. Porque a maior proporção está no próprio alimento. Então, isso é um oásis para o intestino. O intestino fala, opa, os caras estão agora de bem comigo, agora o negócio está bonito, tá? Muito bem.
Já vai acabar, viu? Na doença inflamatória intestinal, peraí, ô Patrick, tem hora para acabar? Já, como é que é essa parte? É igual o Instagram? Deixa só eu acabar esse aqui, porque não falta muito, não. E aí todo mundo dispara as perguntas, tá? É bem rápido. Ó, eu quero que vocês gravem essa imagem do jardim aqui, ó. Essa aqui eu quero que vocês gravem. Por quê? Porque na doença, agora ó, calma aí, eu desliguei a pancreatite, agora liguei de novo a doença inflamatória intestinal, tá bom? Na doença inflamatória intestinal, vocês têm que lembrar o intestino como se fosse esse jardim, tá? Então, vocês vão trabalhar para que tenha as flores bonitas, cheirosas, cheias de abelhinha. Então, que adubo que eu vou pôr, quanto que eu vou pôr de água, né? Se vai ter muito sol, muito vento, tem que cuidar com carinho desse jardim. Senão ele enche de tiririca, ele vira na confusão. É assim que a gente pensa. Um jardim que está todo bagunçado e que eu tenho que arrumar ele. E que ele é um jardim muito sensível. A qualquer mudança, ele desarruma tudo. É assim que vocês vão pensar um intestino inflamado, tá? Então, eu vou precisar regular a biota, eu tenho que equilibrar os ácidos ácicos direitinho, não adianta ficar enchendo o cachorro só de ômega 3, porque é anti-inflamatório, porque eu vi lá, não sei aonde, não é bem assim, você tem que equilibrar, tem ácidos graxos de cadeia curta, de cadeia longa, insaturado, saturado, eu tenho que equilibrar esses caras bonitinho, eu posso aqui usar uma técnica de mix feeding que dá certo, bastante certo, simplesmente o cachorro grande, um pouco de ração que ele vai comer, uma ração adequada, uma ração de preferência gastrointestinal, e depois eu completo e organizo, melhoro ela, né, porque eu tenho o poder de mudar, completando num trato com alimentação natural que eu vou formular direitinho, tá? E sempre procurando variar o mínimo os ingredientes. Então, o pessoal que dá alimentação natural, os meus pacientes, os meus clientes, eu tento educar eles, né, com muito sacrifício, o seguinte, gente, calma, o bicho tá bonito, o bicho tá bem, o bicho tá feliz. A turma aqui do intestino inflamado, da pancreatite, eles são tão assustados, tão sofridos, que tudo que você falar, eles fazem bonitinho, e o animal ficando bem, eles não fazem mais nada. Mas o resto do pessoal gosta de mudar. Não dá um faniquito, não sei o que acontece, ele enjoa de fazer, o cachorro não enjoa, mas ele enjoa de fazer a mesma comida, ele dá uma loucura nele, ele quer mudar. Né? Isso é muito ruim para o animal, acho que eu já expliquei isso numa outra aula para vocês. Nós vamos trabalhar com dieta fixa, as beta-glucanas, que são paredes celular, né? Nós temos o MOS, o FOS, as beta-glucanas, realmente elas têm uma ação anti-inflamatória, porque elas vão sitiar ali, ocupar espaços que as bactérias nocivas, as que chamam as citocinas, as que chamam as reações inflamatórias, elas dão uma melhorada, elas dão uma diminuída, tá? Os simbióticos, que são os probióticos e os pré-bióticos, a aveia é um pré-biótico fantástico, alimentando a biota, assim como algumas frutas e principalmente fibras de cadeia curta, né? A própria parede de levedura é um exemplo disso, tá? E aí eu já falei de autodigestibilidade e também de velocidade de trânsito, tá? Antes de abrir para a pergunta, na pancreatite exócrina, eu vou precisar da pancreatina, depois eu posso até diminuir, às vezes até tem casos que a gente tira, tá? Eu dependo muito mais da alimentação natural, que é a ANC, alimentação natural canina. Eu obrigatoriamente vou trabalhar numa proteína muito reduzida, com uma energia muito reduzida, baixa participação de lipídios também, que são fundamentais, importantes, mas o bicho não está aproveitando nada, eu tenho que usar isso com muito bom senso, tá? E, obviamente, o que eu já falei, alto valor biológico. Aqui o Creon, que é a pancreatina humana, bastante cara, mas tem manipulado veterinário, tem alguns produtos veterinários também super bons, confiáveis. Aqui tem várias unidades que você pode trabalhar. Normalmente, a medicação é junto com o alimento. Esses animais precisam, de preferência, comer 3 ou 4 vezes ao dia, tá? Em pequenas refeições, justamente para regular. É importante manter sempre o mesmo horário, tá? E aí, a enzima, aí vai depender muito do diálogo com o clínico veterinário, tá certo? Para a gente bater uma bola junto, para verificar como é que vai ser essa posologia. Normalmente ela começa meio exagerada, porque o excesso aqui não vai causar nenhum problema, depois você vai diminuindo e vai ajustando bonitinho, tá? Muito bem.
Eu já falei, né, que a pancreatite, ela se apresenta muito mais feia, com uma clínica muito mais ruim, mas o prognóstico é muito melhor, o resultado é sempre muito melhor, porque o intestino inflamável é sempre uma dificuldade, né? Aqui, como eu falei, né, a palavra que me fugiu, perdão, é sistêmico, né? Então, o intestino inflamado, quando a gente pensa em intestino inflamado, eu tenho que pensar sempre de forma sistêmica, né? Ele está se manifestando mais no intestino, mas ele está acontecendo no organismo inteiro. É muito parecido isso aqui, pessoal, com a Covid, né? Essa tragédia que nós estamos vivendo aí, né? Que o sujeito azarado, né, por uma razão, ele vai lá, ele inflama o corpo inteiro dele sem necessidade e morre. Ele morre da reação que ele está tendo. Muito mais do que o próprio estrago que o vírus está fazendo, tá? Agora a pergunta do milhão. É isso que eu quero. Ó, agora vocês vão me responder agora, aqui no chat, cadê? Espera aí, que eu dei uma coisa errada aqui. Eu saí do YouTube, hein? Oh, meu Deus, estou voltando. Ó, cadê o chat? Eu não consigo ver. Ó, eu quero o seguinte, mas ó, agora eu tô vendo aqui, hein? Tô vendo um monte de gente aqui com mãozinha, hein? Muita mãozinha. Nossa Senhora, tem muita pergunta. Que coisa linda. Ó, seguinte, vocês vão responder para mim agora. Tá valendo um prêmio, hein? Que o Patrick ficou de surpresa. Qual dessas patologias sofre mais influência do estresse? A doença inflamatória intestinal ou a pancreatite? Quem vai responder isso? No chat? Todo mundo respondendo no chat agora, quero ver. Se vocês responderem certo, eu sou o cara mais feliz, eu vou dormir, tomar uma cerveja. Cadê? Tô lendo aqui. Ninguém tá falando nada. Entendi. A hora que eu falo, demora um tantinho para chegar. Então, beleza. Ó, todo mundo respondendo certo. Parabéns, vocês são a turma de ouro. Eu vou ligar agora, mandar um WhatsApp para Roberta. Os caras não são fracos, não. Todo mundo entendeu tudo. Vocês são os caras. Lógico, vocês estão de parabéns, a doença inflamatória. Não é? Então, o estresse, o cortisol, ele vai deixar esse intestino inflamado mais maluco ainda. Porque ele é um mediador também, né? Então, o estresse, o animal que tem doença inflamatória intestinal, ele sofre muito alteração do estresse. Às vezes você tá fazendo das tripas o coração para pôr a casa em ordem, o cachorro fica estressado porque o dono saiu, ou porque viajou, ou porque mudou, aconteceu uma coisa, mas é batata que a coisa desorganiza tudo. Então, é muito sensível ao estresse. A pancreatite, não. Lógico, o cachorro sofreu um estresse horroroso, que ele pode até morrer de estresse, aí é outra história, mas estou falando uma coisa normal aí. A pancreatite não tem nada a ver com estresse. É o órgão lá, tudo que eu já expliquei aqui, de boa, não muda nada, né? Na doença inflamatória intestinal, com absoluta certeza. Da mesma forma que em outras doenças, né? Mas nessa aqui é assim, é absurdo como altera, tá? Bom, rapidinho aqui, nós já estamos acabando. Senão, eu tenho que falar isso aqui. Aqui é o programa de formulação e tal. Só para vocês entenderem um pouco na parte prática essas modulações, tá? Aqui, pensando mais na pancreatite, tá bom? Então, eu vou trabalhar, se fosse uma ração, se fosse uma dieta seca, com 90% de matéria seca, eu estaria pensando em algo próximo de 13% de proteína. Vocês já viram ração com 13% de proteína? É difícil. As low fat, quando muito, tem 14, 15, eu acho. Nunca vi nenhuma de 13, né? Ou quando eu penso em matéria natural, quando eu penso em alimento natural, né? Dieta úmida, alimento natural, eu vou trabalhar com 6% de proteína na matéria natural, né? Quando eu estou com um extrato etéreo em torno de 8, porque eu tenho sempre que ter uma equivalência de proteína e energia, eu já expliquei isso em outra aula para vocês. Então, isso aqui é uma sopinha de hospital. Nossa Senhora!
Um gordo, que nem eu, comer um negócio desse, ele quer pular da ponte, de tão triste que ele fica. Porque o negócio é fraquinho, gente. É fraquinho, mas é o que resolve. Uma porcentagem de fibra um pouco mais alta, aí o que fibra você vai usar é o pulo do gato. Tem que combinar essas fibras, né? Quais fibras, as mais fermentativas, as menos fermentativas, aqui tem um truque aqui, tá certo? E aí eu vou trabalhar, se for um exemplo de comida pronta, 1.300 de quilocaloria, por exemplo, é um cachorro de médio porte, aí, um cachorrinho de 10 quilos, por exemplo, é uma definição boa, né? Se fosse matéria seca, eu estaria pensando em algo em torno de 2.800, quer dizer, uma ração bem leve mesmo, tá bom, pessoal? Acabou! É isso aí. E agora eu vou responder as perguntas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. O meu Instagram é esse aqui. Vão lá que toda hora eu mostro alguma coisa. Esse aqui é o YouTube. É só colocar meu nome lá que você me acha. Eu coloco uns vídeos. De vez em quando eu estou meio inspirado, eu coloco lá umas coisas. Vocês vão, de vez em quando é interessante. Isso aqui é a empresa que eu trabalho, beleza? E eu estou muito feliz do convite. Muito mesmo. E agora podem fazer as perguntas, Patrick. Aldo, primeiramente queria agradecer imensamente, porque, pelo amor de Deus, que palestra boa. Assim, o primeiro contato que eu tive com a nutrição em si foi com a Roberta, e assim, eu me encantei desde o início, né? E agora com você que tendo continuidade de uma parte mais prática de atuação, pelo amor de Deus, uma coisa maravilhosa. Obrigado. Então vamos lá, me ajuda aí nas perguntas que eu não estou conseguindo ver aqui. Ó, a primeira pergunta foi da Paloma Moreira. Tá. Ela fez uma pergunta. Nesses casos, a ração gastrointestinal não ajuda em nada? Boa pergunta, Paloma. Sim, a gente não pode dizer que não. Vamos com calma. Em muitos casos pode ajudar, sim. Aliás, é a primeira tentativa que a gente faz, tá? Normalmente, nos problemas do intestino, da inflamação intestinal, elas conseguem, em muitos casos, resolver bem, tá? Dependendo da pancreatite, não. Tem pancreatite que ela não vai conseguir, né? Porque realmente esse animal está com o pâncreas funcionando tão mal com relação a essas enzimas, que mesmo aquela dieta, aquela ração sendo uma ração elaborada direitinho, mais para uma situação assim, não é suficiente. Então eu vou ter que ajudar mais ainda ele, entendeu? Então é preciso ver isso com muita calma, né? Eu costumo receber só paciente que não deu certo, mas eu não posso dizer que a ração não funciona, nunca. É que eu pego os que não deram certo, né? Agora, tem muitos que deram certo, né? Eu gosto de começar com a ração porque ela é mais barata, ela é mais fácil, ela é mais prática. Então, se eu conseguir resolver com a gastrointestinal, tá ótimo. Mas tem muitos casos que a gente não consegue. Então, você tem que primeiro ver a clínica. Você está lá no seu consultório, você já está trabalhando. Você recebe um paciente, a pessoa já está um pouco triste ali. Olha, doutor, meu cachorro está assim tem mais de 1 ano. Você já deu gastrointestinal? Já dei, doutor. E essa aqui também dei. E essa outra também dei. E eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Então, você já começa a pensar, puxa vida, eu acho que uma vez que essa pessoa está falando a verdade, né? Eu vou pensar seriamente se já não é um caso de chamar um nutricionista que trabalha comigo, ou que presta serviço na minha clínica, que eu confio, etc., para desenvolver um trabalho nutricional específico nesse caso, né? É mais ou menos isso. Próxima. A próxima pergunta agora ainda da Paloma foi uma continuação, né, da alimentação natural, se ela seria melhor do que a ração gastrointestinal. Isso, Paloma. Então, duas ótimas perguntas. Eu volto a dizer, se ela for formulada adequadamente, quando a ração, infelizmente, não deu conta, porque aquilo que eu expliquei um dia na aula para vocês, a grande vantagem é que eu vou eu vou fazer a dieta exatamente para aquele indivíduo, né? E eu vou fazer do jeito que eu quiser. E eu vou poder usar qual proteína eu quero, tá certo? Então, essa é a vantagem. E volto a dizer a questão da água que eu expliquei para vocês. Quando eu estou com um caso de muito desafio, né? Muito desafio mesmo,
eu prefiro desligar o piloto automático e pousar o avião eu mesmo dirigindo. Então, como é que eu faço isso? Eu vou definir quando esse cara vai beber de água e que hora que ele vai. Eu não vou deixar ele beber se ele está afim, se ele não está afim, que é uma variação que a gente sabe que existe no animal que come ração. No animal sadio não tem problema nenhum. No animal que está com problema, eu quero ter esse controle comigo. Então, quando você começa a juntar tudo isso, começa, sim, a ter muita vantagem no tratamento à dieta natural. Os trabalhos, se vocês forem fazer TCC com isso, vocês vão encontrar muito trabalho. Todos eles, inclusive tem um livro aquele livro de clínica espetacular, como é que é o nome dela? Meu Deus, agora fugiu. Ai, daqui a pouco eu lembro. Ela cita isso. Existem citações, não faltam, que realmente funciona em casos, você tem uma chance de sucesso maior. Qual outra pergunta? Perfeito. Agora, na questão de diagnóstico, a Paloma ainda continua perguntando sobre ultrassom abdominal ajuda na diferenciação de diagnóstico? Olha que perguntaça! Olha, deixa eu falar. Conversa com os professores de vocês o seguinte, olha. Eu, como um bom aluno de veterinária, amigo de vocês, eu aprendi, concordei, estudei, revisei e concluí que nós não fazemos diagnóstico com imagem, não. Não fazemos. Então, a gente consegue melhorar, né? A gente consegue ter uma visão maior de tudo que está acontecendo, mas a gente não fecha diagnóstico com imagem, não. E no caso do intestino inflamado, o diagnóstico não me fala nada. Não me fala nada. Nada. Ele fala que tem aumento da velocidade, que tem líquido ali dentro do intestino, um pouco mais de líquido, tem gases, tem isso, tem aquele outro, mostra a inflamação, que a gente já sabe, né? E ele é importante para você tirar da tua frente um diagnóstico diferencial de neoplasia. Porque a neoplasia, ela caminha para um quadro parecido. Pode ser. Então, eu preciso tirar a neoplasia da minha cabeça. Até aí, tudo bem. Principalmente se o animal tem dor à palpação, tem outras manifestações no hemograma, tal. Aí eu começo a pensar, eu tenho que tirar isso da minha frente, eu tenho que tirar isso da frente. Se ele tem, por exemplo, alterações hepáticas, né? Ele está com uma FA alta, por exemplo, uma LT alterada, né? Elas alteram aqui também, mas nem tanto, né? Já com uma neoplasia, essa alteração pode ser bem maior. Então, aí eu começo a investigar para ter o diagnóstico diferencial. Na pancreatite, você vai direto no exame para mensurar. Desculpa, eu até pulei aqui, ó. A Paloma me ajudou muito agora. Quer ver, ó? Aqui, Paloma, muito obrigado. Ó, eu pulei na loucura, ó. Aqui, ó, a tripsina, ela não pode ser menor do que esse valor de 2 nanogramas por ml. Então, se tiver abaixo disso aqui, eu não estou tendo tripsina suficiente. Se eu tiver com folato abaixo de 4, a cobalamina, que é a B12, ela capota. Ela tem que ter, no mínimo, 175 aqui. Então, abaixo disso, é categórico diagnóstico de pancreatite. Existe um exame muito simples, que é um exame barato, esse é da minha época, dos antigos, que é um exame que você faz com aquele filme que não usa mais, mas tem para vender, que é o filme de exame radiográfico, que hoje é tudo no computador. Então, aquele material, ele reage a essas enzimas. Então, você faz uma diluição e você aplica aquilo no material, é muito barato, muito simples, e ele tem uma alteração, aí você sabe, só que assim, você vai saber se tem ou não tripsina, se tem ou não amilase. Mas você não sabe quanto, né? Então, assim, valores baixos já não provocam alteração nesse material. Então, você já fala, eu estou com um problema aqui. Então, a pancreatite, você tem um diagnóstico por exame
o exame de sangue, você consegue ter o diagnóstico certinho, tá? Perfeito, você até respondeu o restante da pergunta, né, que ela perguntava diante ao ultrassom, né, a ultrassonografia abdominal, ou somente os exames laboratoriais, né, igual você acabou de falar, e qual o melhor exame laboratorial para cada doença? Exatamente, então acho que foi isso aí que a gente tem esse exame bioquímico aí de sangue para pancreatite, né? Acaba que a inflamação intestinal vai por exclusão, que você não achou mais nada no bicho, não tem neoplasia, não tem nada, tá? E aí o animal tem essas manifestações, essas reações, esse distúrbio gastrointestinal, e você chega então à conclusão dessa reação exacerbada, né? Parecido com, por exemplo, o animal que tem atopia de pele, aquela coisa toda, tá? Eu estou vendo a Paloma falar uma coisa aqui também. A pancreatite, após tratada, ela pode ser recorrente. Uma vez tratada, não volta mais. Tratei o animal, ficou super bem, 3 anos depois voltou. A Paloma só faz pergunta boa. Paloma, é o seguinte, se você tiver... Essa pergunta Paloma, pessoal, ela é muito importante aqui. O animal pode ter uma pancreatite aguda. Não tem nada a ver com isso, com esses distúrbios. Ela aconteceu, teve uma inflamação ali, né? Ele teve pode ser por uma infecção, pode ser por uma série de situações. Ele teve uma pancreatite. Pode ser decorrente de outros problemas, tá? Ele teve uma pancreatite aguda, foi lá, tratou, medicou, ficou bom. Não teve mais. Tocou a vida dele. Só que esse é um quadro agudo. O cachorro não tinha nada, ele estava gordinho, as fezes deles eram bonitinhas, ele estava feliz da vida, ele foi um cachorro lindo, lindão. De repente, ele amanhece com uma pancreatite aguda, né? E com dor e mal, e muito mal. E se não cuidar, morre, né? Aí foi lá, tratou, ficou bom. Ele pode, depois de 2, 3 anos, ter uma outra crise aguda? Pode. O cachorro pode ter crise renal, se ele não é um renal crônico, ele pode ter crise aguda, por uma série de razões, tá certo? Aguda, que você vai e trata, não lesionou o rim. Ele teve um problema ali, pontual, inchou o rim, deu ultrassom, tudo, o rim depois voltou ao normal. Agora, tem o rim que não volta, tem um rim que ficou crônico. Na pancreatite é a mesma coisa, você tem que diferenciar a exócrina, né? A crônica da aguda. É totalmente diferente. Então, aqui nós estamos falando da exócrina, daquela que está acompanhando o cachorrinho desde novinho. E que ele não fica bom nunca. Ele está sempre aquela tristeza, torcendo por dia que você vai ver um cocô bonitinho lá, que você consegue pegar o cocô, porque é sempre aquela sorvete derretido lá, aquela coisa ruim, né? E um outro detalhe que eu não falei, essas fezes não são mal cheirosas, tá? Lógico, cocô tem cheiro de cocô, mas não é diferente de uma infecção, tá? Tem essa diferença também. Gabriela Pipo. Cheguei tarde, me desculpe, gostaria de rever a palestra. Aí já não é comigo. É com o Patrick. Não, vai ficar disponível sim. Aldo, tem mais uma, da Priscila. Ela perguntou também sobre a alimentação natural, se ela seria uma forma mais indicada de tratar os distúrbios gastrointestinais de uma forma geral. Como é que é o nome? Fugiu aqui, eu estava vendo aqui. A Priscila. Oi, Priscila. Priscila, vamos lá. Muita calma nessa hora. De uma forma geral, esse geral que você falou foi um geral assim, tipo... torcida do Corinthians, geral, né? Geral. Não. Geral, desse geral que você falou assim, tipo, falou gastrointestinal, esquece tudo, alimentação natural é a salvação do mundo. Não. Aí não. Mas a terapia que vocês têm que estudar, vocês têm que aprender, vocês têm que trabalhar numa clínica. Eu vivi um momento que não existia anestesista. Então, era Deus salve quem chegar. Era assim. Era uma coisa terrível. Hoje, todo mundo que
cuida bem do seu cachorro, do seu gato, todo mundo que tem aí como, né, como um membro da família e tal, não vai colocar o seu animal para uma cirurgia nunca, mesmo uma cirurgia eletiva, se não tiver um anestesista ali. Mas isso assim, não tem conversa. Primeira pergunta é, quem é o anestesista? Vai ter uma conversa com o anestesista, né? O que eu quero dizer com isso é que nós já estamos vivendo uma situação, eu falo por mim, né, de as boas clínicas, não importa se ela é grande, se ela é pequena, se ela é nova, se ela já é tradicional, isso não importa. Vocês que vão entrar no mercado de trabalho, né, comecem a pensar fortemente na sua clínica em ter, você vai querer um parceiro de imagem, você vai querer um parceiro de cirurgia, você vai querer, lógico, vai maravilhoso, laboratório e tudo mais, mas não, vocês são a nova geração, comecem a pensar fortemente num especialista em nutrição. É fundamental hoje para o tratamento coadjuvante de quase todos os problemas que a gente tem. Independente se é ração, se é alimentação natural, se vai nutracêutico, se não vai nutracêutico, eu tenho que conversar com o clínico, eu tenho que trabalhar a nutrição. Nós já vivemos, o animal internado não fica em jejum mais, né? Existem muita coisa. Então, precisa aprender, precisa ter noções importantes, tem que saber a importância, tem que ter parceiro, tem que ter um nutricionista para valer, um cara que sabe fazer nutrição para valer, né? Junto com você ali. Eu, por exemplo, hoje, agora, tomando minha vacina, eu já tenho agenda em várias clínicas. Então, assim, eu estarei, por exemplo, então, tem lá um período na clínica do doutor tal, eu vou estar lá, por exemplo, a sexta-feira à tarde eu atendo na clínica, né, numa clínica tal. Então, eu estou lá, todos os casos de todo o corpo clínico da clínica, são vários veterinários, tudo que tiver alguma dúvida, correlação, qualquer coisa com nutrição, joga para mim, eu atendo e resolvo e ajudo no que diz respeito à nutrição nesse período, e assim por diante, né? É isso aí. E, Aldo, desculpa, acho que eu interpretei errado a pergunta dela, que eu estava conversando com ela aqui, mas acho que ela estava perguntando em relação aos distúrbios, né, de pancreatite, de inflamação intestinal, se a alimentação natural seria a mais indicada. Desculpa, eu dei uma falhada aqui total, eu não sei o que aconteceu, que eu mexi no meu... Você pode repetir para mim? Desculpa. Sim. Nesse caso, né, a pergunta dela, a alimentação natural seria uma forma mais indicada de tratar os distúrbios gastrointestinais? Eu acho que ela quis se referir à pancreatite e as doenças de inflamação. Sim, dessa maneira, com certeza, sim. Né, eu estou entendendo como eu expliquei, um cachorro agora, ele não está tendo sucesso, né, no tratamento, e ele vem numa insistência é um diagnóstico fechado já de pancreatite, né, e ele não consegue resultado com uma ração super, uma das melhores rações gastrointestinais, né, e ele não consegue responder. Então, esse paciente, agora, a chance dele é realmente com alimentação natural. Certo, entendi. Nessa parte de absorção, eu não sei a palavra certa para falar isso, mas na forma de absorção, uma alimentação natural seria melhor para essa... Conforme eu expliquei, né? Ela é mais fácil de ser digerida, ela tem um trânsito mais contínuo, ela tem uma quantidade de água mais constante, certo? E você consegue modular diante da gravidade que você tem, porque a intensidade não é igual para todos os animais, né? Então, um animal realmente que tem uma pancreatite exótica muito severa, né? Ele tem uma dificuldade de gestão muito grande, você tem que ajudar ele. Então, você vai ajudar colocando baixa proteína, como eu expliquei aqui, uma modulação de energia, que energia que eu vou usar, né? Eu tenho todos os óleos para escolher, todos que eu quiser. A indústria não tem todos que eu tenho, né? A indústria, se eu quiser usar o óleo de girassol, por exemplo, que ele tem uma atuação muito interessante nesses casos, eu consigo usar o óleo de girassol, mas a indústria de ração não consegue,
Ela até poderia usar, mas é bastante inviável para ela esse tipo de óleo, entendeu? Uhum. Então começam a acontecer essas coisas, aumenta a nossa chance de resultado, porque a gente tem mais. A história do avião, você desliga o piloto automático, né? E você que vai pousar o avião, você que vai fazer o trabalho aí, entendeu? Entendi. Muito legal. Nossa, essa questão de alimentação natural e comercial é muito legal. É muito legal, é muito legal. Então tá, bom, tô à disposição de vocês, tem aí o meu Insta, tem o YouTube, tem meu telefone também, e tamo junto aí, pessoal. Aldo, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu acho que você tá vendo o chat aí, tá todo mundo te agradecendo, falando palestra Tô maravilhosa, vendo, palestra agora que excelente. eu tô vendo aqui sim, tô muito feliz por vocês aí, fico realmente tô muito feliz aí, agradeço o convite, e parabéns pela iniciativa de vocês, realmente continuem assim, é uma turma super interessada, né? Um pessoal realmente que está pensando aí no futuro e torço muito por vocês aí. O meu contato, a hora que quiser, é só me chamar. Eu que agradeço, Aldo. Olha, você tá sempre convidado a voltar aqui. Foi Tá assim, ótimo, é uma coisa muito legal a gente ter esse contato e sua palestra foi maravilhosa pra gente. tá Sim. joia. Então tá bom. Então podemos encerrar aqui, é isso? Sim. Então tá bom. Pessoal, boa Obrigado, Aldo. noite, muito obrigado, até a próxima, um abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Aldo. Pessoal, queria agradecer